Vamos continuar nossa apresentação aí das atividades da apostila do SAEB. Nós vamos tentar aí ajudar vocês na atividade 1, atividade 2 da lição 1, conforme vocês já estão vendo aí na tela. Bem, hoje nós vamos... Atividade 2 tem a ver com esse assunto aqui. Ponto médio de um segmento. Ponto médio de um segmento. É um assunto novo, mas não é tão difícil assim, tá? Para vocês terem uma ideia, aqui ó, o ponto médio de um segmento é o ponto que divide esse segmento em dois segmentos congruentes ou iguais, conforme está escrito aí. Se a gente tiver um segmento com extremos A e B, ponto A e B, onde tem a abscissa do ponto A e a ordenada do ponto A. E o ponto B tem a abscissa do ponto B, que é o x de B, e a ordenada do ponto B. Qual é o ponto médio entre esses extremos A e B? O ponto médio é um ponto chamado M, que eu estou circulando ele agora, onde a abscissa do ponto M e o y do ponto M faz parte do ponto médio, M. Como é que a gente descobre o ponto médio de M? O xm, a abscissa do ponto M e também a ordenada do ponto M, o y de M. Aí tem essa fórmula aqui, ó, que estou circulando. Vou tentar aumentar aqui. X de M é igual a x de A mais x de B dividido por 2. E o y de M é igual a y de A mais y de B dividido por 2. Essa fórmula a gente encontra os valores, a localização do ponto médio no segmento. Tá? Bem, vamos aí tentar aqui fazer um exemplozinho rápido. Um exemplo bem básico aqui. Vamos ver esse segmento aqui. Vamos imaginar aqui que esse ponto de vermelho aqui é o ponto médio. Ponto médio M. Então, quais são as coordenadas dele? Quem é o xm? Quem é o ym? Quero descobrir as coordenadas dele no plano cartesiano. Esse aqui a gente sabe que é o eixo X, né?
Esse eixo aqui é o eixo Y. Então a gente tem que ter dois extremos. Vou chamar aqui o extremo A, ponto A. Esse aqui é o extremo B, o ponto B. Então, para a gente achar o ponto médio, é só fazer essa conta aqui, ó. Descobrir o XM e depois descobrir o YM. Vamos supor aqui que o A tenha o X vale 2 e aqui o Y vale 0. O B, vamos supor que o X vale 8 e aqui o Y vale 6. Qual seria o ponto médio M? O XM e o YM. Então vamos aí fazer aquelas continhas. XM é igual a XA mais XB dividido por 2. Quem é o XA? XA e o XB. XA é 2. É a abscissa do ponto A. Quem é o XB? É 8. É a abscissa do ponto B. Então, 2 mais 8 dividido por 2. 2 mais 8 dividido por 2, que vai dar 10, dividido por 2, igual a 5. Achamos o XM, a abscissa do ponto M, do ponto médio, né? Que é o ponto M. Agora, a ordenada YM, ser y de A mais y de B dividido por 2 também. Quem é o y de A e y de B? Y de A é 0. 0. E o y de B é 6. 0 mais 6 dividido por 2. 0 mais 6 dividido por 2 vai dar 6 dividido por 2. Então, resultado 3. Resposta, nosso ponto médio é o ponto onde o x vale 5 e o y vale 3. Esse é o ponto médio. Isso é um exemplozinho, tá, gente? Um exemplozinho aí para a gente tentar ilustrar essa situação. Não é uma tarefa fácil para vocês nem para mim, né? Tentar passar um conteúdo assim de maneira rápida para vocês. Mas essa fórmula aí que a gente vai usar basicamente nessa atividade 2. Vamos voltar na atividade 2. Atividade 2. O retângulo ABCD tem duas diagonais AC e BD. Conforme a gente está vendo aí, ó. AC e BD, que se interpretam exatamente nos seus pontos médios. Então, sabe-se também que o ponto P é o ponto médio do segmento AD e o ponto Q é o ponto médio do segmento AB.
Pergunta: a alternativa que tem o par ordenado correspondente ao ponto O é... Ponto O é isso que a gente está vendo aqui, gente. Esse aqui é o ponto O. O ponto O, a localização dele no plano se confunde com a localização do ponto médio de P, se confunde com a abscissa do ponto médio de P e se confunde com a ordenada do ponto Q. Então, ele quer saber qual alternativa aí são as localizações do ponto O, em forma de par ordenado. Par ordenado, gente, é um par que segue uma ordem. O primeiro é x, o valor de x, e o segundo é o valor de y. Então, ele quer a localização do ponto O. A gente poderia fazer por tentativas, tá? Tentativas ou usando a fórmula. Só que aqui a resposta é a letra A. Vocês estão vendo aí que é a letra A. É a letra A. Mas antes de chegar nessa resposta, tem algumas etapas, né, que o exercício pede para fazer. Ó. Compreenda. Estão vendo aí, ó. Compreenda. Compreender o que? A atividade. Letra A. A abscissa do ponto A. A abscissa do ponto A está... A abscissa do ponto A está entre quais números naturais consecutivos? Números naturais consecutivos. 4. O número natural. Qual é o consecutivo a ele? 5. Qual é o consecutivo ao 5? 6. E assim sucessivamente. Então, a abscissa do ponto A está entre quais números naturais consecutivos? Eu coloquei a resposta aqui, ó, números 1 e 2. Vamos verificar se é isso mesmo. A abscissa do ponto A. O ponto A está aqui, ó. Está aqui o ponto A. A abscissa está a dele. A abscissa dele, o valor dele de x, está entre quais números naturais consecutivos? Você está vendo aqui que está entre 1 e o número natural consecutivo 2. Então essa aqui é a resposta entre 1 e entre o 2. O valor de x do ponto A está aqui entre esses dois. Ok? B. A abscissa do ponto D está entre quais números naturais consecutivos? Resposta números 3 e 4. Vamos ver. Ponto D de dado. Ponto D está aqui. Eu estou circulando o ponto D. Deixa eu aumentar um pouco, pessoal. Ponto D está aqui.
Entre quais abscissas ele está localizado? Ponto D. Ponto D. Quais abscissas? Entre a abscissa 3 e a abscissa 4. A abscissa a gente sabe que é o valor de x na reta numérica. No plano cartesiano, entre o 3 e o 4. Então já respondemos aí o A e o B. Okay? Agora vamos para as outras etapas da atividade 2. Responda. Letra A. Observando o sinal das ordenadas, quais alternativas estão erradas? Por quê? Só observando o sinal das ordenadas. Quais alternativas estão erradas? Por quê? Resposta foi: as alternativas erradas são D e E, pois elas são negativas. E o sinal da ordenada desejada é mais. É mais. Vamos verificar isso aqui rapidinho. Sinal das ordenadas. As erradas são a alternativa D e E. A alternativa D é essa aqui. Realmente, o sinal aqui que eu estou circulando, olha, o sinal é menos da ordenada ou do valor de y. Não pode ser menos aqui. E o ponto E também, ó. Estou circulando aí, ó, menos. A ordenada é negativa aqui no D e E. Por que não pode, gente? Porque o O, a questão está falando que o par ordenado referente ao ponto O, a ordenada é um valor positivo. Está acima de zero. Aqui é o zero, o y igual a zero. Está acima de zero. Então, é um número positivo. O y é positivo, não negativo. Então, a letra D e E estão erradas. Tá? Vamos para o próximo. B. Pergunta da B. Qual é aproximadamente a abscissa do ponto A? Vamos aumentar aqui um pouco. Pergunta B. Qual é aproximadamente a abscissa do ponto A? Aproximadamente. Abscissa do ponto A. É maior que 1, menor que 2. É o número que está entre 1 e 2. Maior que 1 e menor que 2. A abscissa do ponto A. O que quer dizer essas coisas aqui, gente? Que eu escrevi. O 1, alguma coisa é maior que 1, certo? E é menor que 2. E 2, alguma coisa é maior que 2 e menor que 3. Vamos ver se isso aqui ajuda a responder. A abscissa do ponto A. Vamos ver. Ponto A está onde?
Esse aqui é o ponto A. Vamos ver aqui. O ponto A está aqui. A abscissa do ponto A, aproximadamente, é um número que é maior. É entre 1 e 2. Vocês estão vendo aí. É maior que 1 e menor que 2. A abscissa aqui do ponto A. Esse aqui é o ponto A. A abscissa dele é um número que é maior que 1, x igual a maior que 1, e o x é igual a menor que 2. Tá? Beleza. Então vamos... C. Qual é aproximadamente a abscissa do ponto D? Aí eu fiz um raciocínio aqui, 3, alguma coisa é maior que 2 e menor que 4. Então, a abscissa do ponto D está mais próxima de 4, aproximadamente 3,8. Vamos verificar isso rapidinho. Abscissa do ponto D. Ponto D é isso aqui. Ponto D está aqui. A abscissa do ponto D é um número maior que 3, certo? E menor que 4. Está bem próximo de 4. Então, mais ou menos 3,8. Aproximadamente, não tem como dizer com certeza, né? Então é isso aí. Letra D. Com base... Letra D. Letra D. Com base nos itens B e C, calcule a abscissa aproximada do ponto P. P. Com base nos itens B e C. B e C que a gente viu aí anteriormente. Bem, o ponto P é um ponto médio de um segmento. Então, basta a gente pegar os extremos desse segmento. Ele quer só a abscissa. Pega o extremo de um ponto, o extremo de outro. Tira as abscissas, soma e divide por 2. Então, x de A, x de M... x de M é igual a x de A mais x de B sobre 2. X de M é o ponto médio do M, que no nosso caso aqui o M se refere à abscissa do ponto M, do ponto médio. Então, x de A é 1,4 aproximadamente, maior que 1, menor que 2. 1,4 aproximadamente. É aproximado, então aqui a gente está vendo que o A não tá na metade entre 1 e 2, tá? Um pouquinho antes da metade. Então a gente pode aproximar para 1,4 e não 1,5. Realmente. E 3,8, né? O x de B é 3,8. Aproximadamente 1,4 mais 3,8, aproximadamente é 5,2. Que a gente vai dividir por 2, que vai dar aproximadamente 2,6. A abscissa do ponto P. Que a gente queria. Letra E. Qual é a ordenada do ponto A? Ponto A. A resposta aqui foi 0.
Vamos ver a ordenada do ponto A. O ponto A está aqui, ó. A ordenada dele é o valor de y do ponto A. Como o ponto A está sobre o eixo x, a ordenada dele é 0. A gente já até comentou isso um pouco no vídeo anterior. Beleza. Letra F. Qual é aproximadamente a ordenada do ponto B? Aproximadamente 3,4. Vamos ver por que eu respondi assim. 3,4. Ponto B. 3,4. Ponto B está aqui. Ponto B está aqui. A ordenada do ponto B é um número que é menor que entre 3 e 4. Só que ele está menor um pouco do meio, 3,5. Então eu posso arredondar para 3,4, um pouco menor. Por isso que eu considerei como sendo 3,4. Letra G. Com base nos itens E e F, calcule a ordenada aproximada do ponto Q. Ordenada aproximada do ponto Q de Q. Itens E e F. Base nos itens E e F. Vamos lá, ele quer o y de m. O ponto Q é um ponto médio, então acho pela fórmula do y de m ou y do ponto médio. Y de m é igual a y de a mais y de b sou dividido por 2, na formulazinha. Bem, o y de a é 0, a gente já até comentou aqui, tá no item E. E no F está a ordenada do ponto B, 3,4. Então, y de m, vocês estão vendo aí o cálculo, y de m é 0 mais 3,4 dividido por 2, 3,4 dividido por 2, dá 1,7 aproximadamente. Ok? Vamos lá. H. Expresse na forma decimal aproximada os números raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 8. Forma aproximada de raízes quadradas. E raiz de 10 também entra. Bem, raiz quadrada de 2, vocês estão vendo aí uns rabiscos, né? Estão vendo aí uns rabiscos. O que quer dizer essa primeira linha? A raiz quadrada de 2 é um número que está próximo da raiz de 1 e está próximo da raiz de 4. Agora, próximo como? A raiz de 2 com certeza é maior do que a raiz de 1. Só pensar um pouco. E raiz de 2 é menor que raiz de 4. Raiz de 1 a gente sabe quanto é 1. Que número multiplicado por ele mesmo é 1. Raiz de 4 a gente também se sabe que é 2. O número multiplicado por ele mesmo é 4. 2. Então, a raiz de 2
é um número maior que 1, menor que 2. Só pode ser um número 1, vírgula alguma coisa. Tá? E realmente a gente pode supor que é 1,4. Você vê na calculadora e digita aí raiz quadrada de 2, vai dar 1,4 alguma coisa. Agora, a raiz quadrada de 3. Tem um cálculozinho aí também. Você está vendo aí, ó, de vermelho. Raiz quadrada de 3 é um número próximo de raiz de 2, próximo de raiz de 4. Né? E também vai ser maior que raiz de 2 e menor que raiz de 4. Raiz de 3 raiz de 2 deu 1,4 aproximadamente. Raiz de 2 deu 2. Raiz de 4 deu 2. Então a raiz de 7 é um número maior que 1,4 e menor que 2, que dá aproximadamente 1,7. Tá? Agora a raiz de 7. A raiz de 7 está aqui. Raiz de 7 é um número entre raiz de 4 e raiz de 9. Raiz de 7 é maior que raiz de 4, que é 2. E é menor que raiz de 9, que é 3. Então, raiz de 7 é um número 2,6 mais ou menos, maior que 2, menor que 3. Conforme os rabiscos aqui. Pede também raiz de 8. Raiz de 8. Tem um rabisco aqui também sobre isso. Raiz de 8 é um número maior que raiz de 7, menor que raiz de 9. Raiz de 7 já viu, 2,6. Raiz de 9 é 3. Então, a raiz de 8 é aproximadamente 2,8, que é maior que raiz 2,6, o valor de raiz de 7, e menor que 3. Então, a raiz de 8 é 2,8, aproximadamente. E a última raiz é essa aí, ó. Vocês estão vendo. Tem uns rabiscos aqui também. Raiz de 10 é maior que raiz de 9 e menor que raiz de 16. Raiz de 10 é maior que 3 e menor que 4. Tá? 3,1 mais ou menos. Tá? Aproximadamente. Letra I. Letra I, o pedido é qual a alternativa correta da questão? Qual é a alternativa correta? Bem, com essas informações aí que a gente analisou, vamos ver a minha resposta aqui. Letra A. Por que a letra A? Por que a letra A? Por que a letra A? A letra A, pois a abscissa de P é a abscissa de O. E a ordenada de Q é a ordenada de O. A ordenada de O. A ordenada. A ordenada. A ordenada de Q é a ordenada de O. Então, o ponto O é esse aqui, ó. O ponto O é 2,6 é o X e 1,7 é o Y. Que é igual ao ponto raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 3. É a resposta procurada. Letra A. Vamos conferir aí, ver se é isso mesmo. Letra A.
raiz quadrada de 7 é 2,6 alguma coisa, raiz quadrada de 3 é 1,7.